Como aplicar multas e sanções aos condôminos que infringem as regras do condomínio? As penalidades exigem atenção redobrada do síndico para não causar maiores danos que a infração às regras. Este é um tema recorrente nos eventos que reúne especialistas, gerentes de condomínios e escritório que atende a condomínios. Afinal, cresce o número de ações por danos morais movidas por moradores que foram penalizados e se sentem prejudicados em seus direitos. É por isso que os especialistas recomendam prudência e observância absoluta às leis que regem o condomínio, a convenção, o regimento interno e, na sua ausência, o estabelecido em assembleia. E, acima deste, o Código Civil Brasileiro, na hora de aplicar uma sanção. Com base na lei e na jurisprudência, o principal cuidado do síndico deve ser o de não expor o infrator ou devedor. Esta exposição pode gerar uma ação de indenização por danos morais, que certamente terá êxito, causando prejuízos ao condomínio. O síndico deve atentar para um fator fundamental. Ainda que esteja previsto nos instrumentos que regem os moradores em sua convivência no condomínio, as regras não podem ferir o Código Civil ou quaisquer outras leis em vigor no país. Esta orientação pode parecer desnecessária, mas não é. No cotidiano de atendimento aos síndicos, respondemos a muitas perguntas sobre a aplicação de multas. Nossa orientação é para que se consulte a convenção e, no caso dela ser omissa, o regimento interno. Na ausência de especificação nesses documentos, deve-se convocar uma assembleia para deliberação acerca da criação de uma multa ou quaisquer outras sanções. Nossa orientação é para que as sanções e multas sejam encaradas como um ato educativo, que, como tal, deve seguir uma gradação. Primeiro, uma comunicação, depois um diálogo que vise informar e educar. Somente depois, se nada der resultado, aplicar a punição. Afinal, o condomínio é local de convivência, onde pessoas trabalham ou moram, e por isso deve-se ter mais cuidado para não tornar um ambiente hostil. Mas atenção, a comunicação deve ser enviada somente para o morador infrator. Fale exclusivamente sobre o ato em si, dizendo tratar-se de uma infração passível de sanções e de multas previstas nos instrumentos que regem o condomínio. Esta comunicação é importante porque as pessoas não leem as regras e acabam infringindo-as. Por isso, em caso de infração, deve-se primeiro dar conhecimento de que existem regras que devem ser conhecidas e respeitadas para a boa convivência entre os condôminos. Se houver reincidência, apesar da comunicação e do diálogo, aí então deve-se partir para sanções, mas somente as previstas ou aprovadas em assembleia. Ainda que, indiretamente, a situação envolva terceiros, o fato não deve ser de conhecimento geral, para não criar a possibilidade de ações por danos morais. Por isto, é fundamental que esta comunicação seja somente entre síndico e condômino. Isso vale também para a convocação da assembleia. Quando houver a necessidade da realização de uma assembleia, deve-se elaborar o texto de convocação citando apenas a unidade infratora e nunca o nome do titular. Esses procedimentos amenizam a convivência no condomínio e tornam as relações mais respeitosas e humanizadas. Mas compreensão não significa impunidade. Punir é ação educativa e preventiva. Embora não sejam poucos os cuidados necessários para a imposição de multas, na prática, uma multa bem aplicada tem efeito na prevenção de novos atos prejudiciais ao condomínio. Ao se deparar com situações suscetíveis à multa, o síndico deve agir imediatamente, pois aguardar que os problemas de disciplina se resolvam sozinho somente dará espaço para o surgimento de novas situações problemáticas que talvez não possam ser solucionadas sem intervenção judicial. No caso de inadimplência, a melhor solução é o ajuizamento de ação de cobrança, pois no caso de persistir a inadimplência, o condômino perderá seu imóvel em leilão. O fundamental é que as disposições da convenção
e esclareçam todos os detalhes para a aplicação da multa. Nela deve constar se o síndico pode aplicar sanções ou somente a assembleia, a forma da advertência prévia, uma eventual gradação das multas, o critério de reiteração, os prazos de tolerância, os meios de recorrer contra a multa e a forma de cobrança, junto ou não da cota ordinária de condomínio, entre outros detalhes. A aplicação de multa de até 5 cotas por descumprimento de deveres condominiais, se houver previsão na convenção, esta multa poderá ser aplicada pelo síndico. A aplicação de multa de até 5 cotas por descumprimento reiterado de deveres condominiais, esta multa somente pode ser aplicada por deliberação em assembleia, por 3/4 do condomínio, e para o descumprimento reiterado. A aplicação de multa de 10 cotas por descumprimento reiterado de deveres condominiais e que gere incompatibilidade de convivência com os demais. Esta multa somente poderá ser aplicada por deliberação em assembleia por 3/4 do condomínio. Quanto à possibilidade de se aplicar a multa de 5 ou 10 cotas, os juízes têm entendimento pela legalidade desde que se delibere sobre a matéria, atendendo aos quórums, e posteriormente notifique o condômino nocivo para se defender. Atendendo a esses requisitos, não há maiores impedimentos nos casos do condômino antissocial. As multas por reiterado descumprimento de 5 a 10 cotas não são aplicáveis sem previsão expressa da convenção, nem sem expressa notificação do condômino, posto que o STJ definiu em seu enunciado 92 que as sanções do artigo 1337 do novo Código Civil não podem ser aplicadas sem que se garanta direito de defesa ao condômino nocivo.